Os primórdios da Igreja Adventista em Santa Catarina. A chegada da verdade ao continente sul-americano foi marcada por inúmeras provas e desafios. Enquanto a tríplice mensagem angélica já havia alcançado todos os continentes da Terra, os habitantes da América do Sul ainda desconheciam essa verdade, o que levou muitos obreiros a rotularem esse território como o continente esquecido. Sob forte influência do catolicismo, o Brasil não abriu suas portas para os protestantes até o início do ano de 1824, quando o imperador Dom Pedro promulgou a primeira Constituição brasileira, que possibilitou às comunidades de imigrantes europeus a realização de cultos domésticos. Dentro desse contexto, podemos situar os primórdios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A chegada do Adventismo ao Brasil pode ser dividida em duas categorias. Primeiramente, destaca-se o Adventismo de imigração, ou seja, imigrantes adventistas que vieram da Europa para o Novo Mundo em busca de melhores condições de vida. Em segundo lugar, observa-se o Adventismo de missão, que se caracteriza pelo trabalho intencional dos líderes da Igreja a fim de conquistar pessoas para o reino de Deus. Os primeiros indícios de guardadores do sábado entre os imigrantes ocorreram na cidade de Joinville. Por volta de 1878, o irmão Kinder, de nacionalidade alemã, observava o sábado conforme o mandamento bíblico. Outro marco importante a ser destacado na história do adventismo brasileiro é o estabelecimento da comunidade russa que se instalou no povoado de Rio Cunha, a 15 quilômetros do município de Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Nesse local, em 1890, havia um grupo de adventistas do sétimo dia que construiu uma capela de culto que era compartilhada com os russos ortodoxos. No entanto, a consolidação do adventismo no Brasil só foi possível graças às iniciativas adotadas pela liderança da Igreja Mundial. Por ocasião da Conferência Geral de 1889, o pastor William White, filho de Ellen White, que era responsável pelo Departamento das Missões Estrangeiras, destacou que a América do Sul era um campo promissor. Suas declarações contribuíram para que os líderes votassem uma oferta especial da escola sabatina, a qual seria destinada à evangelização desse território. Novamente, em 1891, o pastor White chamou a atenção dos delegados da Associação Geral para os desafios e necessidades desse campo. Desta forma, todos se convenceram que deveriam iniciar oficialmente a obra na América do Sul. Antes, porém, que qualquer obreiro chegasse ao Brasil, as literaturas denominacionais já haviam alcançado o coração de diversas pessoas. Entre os anos de 1879 e 1880, chegou ao porto de Itajaí o primeiro pacote com 10 exemplares da revista A Voz da Verdade. Logo a seguir, tal pacote foi levado à mercearia do Sr. Davi Hort, o qual entregou para o seu destinatário, Carlos Drefke, morador da vila de Brusque. Essas literaturas simbolizam 10 sementes que foram lançadas em solo fértil e que, a seu devido tempo, produziram grande colheita na seara do Senhor. Como resultado da leitura dos conteúdos dessa revista e do livro As Profecias de Daniel e Apocalipse, escrito por Urias Smith, Guilherme e Joana Bells se converteram à mensagem do sábado em 1890. No processo de distribuição de literatura e desenvolvimento do adventismo, destaca-se o papel de Albert Stauffer, o primeiro missionário adventista a pisar em solo brasileiro em maio de 1893. Logo nos primórdios do adventismo, esse dedicado comportor enviou à Associação Geral diversos pedidos clamando por ministros, professores e obreiros. Em uma de suas cartas ele afirmou: "Quando reconhecemos a voz de Cristo, dizendo-nos para ir, é nosso dever obedecer. Não ficar esperando, perguntando se o clima de certo país é saudável ou se o povo nos agrada. Não estamos em posição de temer climas desagradáveis ou doenças contagiosas, pois se o Senhor chama, devemos confiar todas essas coisas em suas mãos. Se desejamos ser seus representantes, devemos pôr de lado todo o preconceito. Que privilégio é ser o conduto do Evangelho eterno para esses lugares em trevas." Em 1894, a Associação Geral enviou ao Brasil William Thurston, que se tornou o gerente do primeiro entreposto de livros e revistas, conhecido na época como Sociedade de Tratados. Neste mesmo ano, chegou aos continentes sul-americano o pastor Huldreich Graf, o qual seria responsável pela organização da missão brasileira.
Após 2 anos de intensos trabalhos na distribuição de literatura e evangelismo pessoal por parte dos comportores, muitos brasileiros se converteram à mensagem do Adventismo, estando assim preparados para o batismo. Em fevereiro de 1895, o pastor Frank Westphal, que trabalhava na Argentina, foi chamado para oficiar os primeiros batismos e organizar a primeira igreja adventista em solo brasileiro. Os registros da história revelam que em abril de 1895, Guilherme Stein Jr. desceu as águas do rio Piracicaba, em São Paulo, tornando-se assim o primeiro adventista a ser batizado no Brasil. Logo a seguir, o pastor Westphal rumou para as cidades de Rio Claro, Curitiba, Joinville e finalmente chegou ao distrito de Gaspar Alto, onde realizou 2 batismos. O primeiro no sábado à tarde do dia 8 de junho de 1895, onde foram batizadas 2 pessoas, e o segundo 3 dias mais tarde, totalizando 25 pessoas batizadas. Dentre elas, destaca-se o casal Joana e Guilherme Bells. Após o segundo batismo, no dia 11 de junho de 1895, o pastor Westphal organizou a Igreja Adventista de Gaspar Alto, que se tornou a primeira igreja adventista no Brasil. Neste mesmo dia, Augusto Ohm foi consagrado ancião e a seguir foi oficiada uma cerimônia de Santa Ceia. Berço do adventismo brasileiro, o estado de Santa Catarina figura como celeiro de grandes pioneiros na disseminação da tríplice mensagem angélica. Deus usou este território como a porta de entrada da verdade, a qual deveria iluminar todos os quadrantes de nosso país. A união do poder divino com o esforço humano fez com que o Evangelho de Cristo avançasse de forma grandiosa, trazendo a esperança da salvação e vida eterna a todos que creem em Jesus. No entanto, a obra que os pioneiros começaram a escrever, nós somos desafiados a concluir. Qual será a nossa resposta? Me inflama, ó Senhor, me inflama. Não importa como, inflama meu coração em paixão pelo mundo. Me inflama a dar, a ir, mas acima de tudo, a orar. Me inflama até que a tua bandeira vermelha seja conhecida em todas as terras que ainda vivem sob as trevas do pecado e nos desertos onde a tua cruz ainda não foi erguida. Ó Senhor, me inflama até que todo o meu coração esteja repleto de compaixão por estas almas, até que sinta o dever ardente de orar, até que o teu amor constrangedor alcance todos os polos, aos extremos de norte a sul, de leste a oeste, a fim de que todos sejam encandecidos pela chama ardente do teu eterno amor.